Você está preocupado com os casos de meningite na sua cidade? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, que é dermatologista e infectologista também, e ele vai explicar tudo pra gente sobre a meningite. Ricardo, então, o que está acontecendo? Foram muitos casos? Quais são as regiões mais perigosas? O que a gente deve se preocupar com esses casos? Renata, o que acontece? Aconteceram alguns casos de meningite aqui em Belo Horizonte nesse último mês, né? Não foram muitos casos, na verdade, assim, o que aconteceu, mas acabou que isso teve... As pessoas ficam assustadas, né? Isso, mas teve uma repercussão grande aqui. Em geral, a meningite ela é uma doença na qual acontece uma inflamação das membranas que cobrem o cérebro, que é a membrana meníngea, né? E essa inflamação ela pode acontecer por infecções, por exemplo, por vírus, por bactérias, por fungos. E as meningites mais famosas, e essas que são de transmissão pessoa a pessoa, elas são de causa bacteriana. Então existe uma bactéria específica, que é a Neisseria meningitidis, que é transmissível pessoa a pessoa e que pode dar esse tipo de infecção. A transmissão da meningite ela não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Uhum. Como a doença é uma doença grave, que tem uma taxa de mortalidade alta, de complicações alta, as pessoas geralmente ficam muito assustadas. Então, a gente vê muito isso. Aparece, por exemplo, um quadro de meningite numa UPA. As pessoas não querem nem entrar lá na UPA para ver o que está acontecendo, tem medo de passar lá e pegar. Uhum. Isso é bem frequente. E como se pega? Pois é, né? mas a transmissão não é tão fácil assim. Ela é uma transmissão respiratória por partículas respiratórias que a gente chama de perdigoto, igualzinho acontece, por exemplo, com o resfriado comum, igual a pneumonia, igual o próprio Covid, mas essas partículas, que são os perdigotos, elas são partículas que são relativamente grandes respiratórias. Então, elas não alcançam longas distâncias. Então, o risco principal é para quem convive com esses pacientes numa distância próxima, em especial a menos de 1 metro de distância. Então, o risco é muito grande, na verdade, para quem? Para quem estuda na mesma sala, se for, por exemplo, uma criança, para quem trabalha no mesmo local, no escritório, por exemplo, se for um trabalhador adulto, nas pessoas do mesmo domicílio da casa da pessoa, quem dorme, por exemplo, no mesmo alojamento, é uma república que moram os colegas, quem dorme no mesmo quarto, porque essas pessoas têm um contato muito próximo. E acaba pegando as coisas, apagador. Sim, e tem essa chance maior de ter transmissão. Mas, por exemplo, se você pensa numa escola grande, a sala tem um risco grande, mas os outros colegas da escola, o risco é muito menor. Porque se tem contato, é um contato mais esporádico, é uma coisa no horário do recreio. Não é que é um risco zero, mas proporcional é um risco pequeno. O risco maior é quem? Quem tem um contato direto, quem chega a menos de 1 metro de distância da pessoa, é o médico que examinou sem uso de máscara, é a enfermeira que atendeu sem uso de máscara. Então, ou é a pessoa que não tinha nenhum tipo de proteção e fez o atendimento direto, ou aquelas pessoas que convivem, que são os contatos íntimos, domiciliares, ou de trabalho, ou de escola, ou da creche, junto dessa pessoa, que são as pessoas que têm um risco maior. Existem outras bactérias que podem causar meningite também. Porém, as outras bactérias elas têm uma transmissão muito menor ainda do que a meningite meningocócica, que ela é que é de mais transmissão e é que às vezes tem alguns pequenos surtos e que as pessoas ficam mais assustadas. E as vacinas, Ricardo? Como que funciona a vacina? É interessante a pessoa vacinar agora? O SUS fornece essa vacina? Como que funciona? Como que funciona? A gente tem... mais de um tipo dessa bactéria, mais de um subtipo dela. Então, o meningococo, a Neisseria meningitidis, existe uma cepa chamada A, tem uma cepa que chama B, tem C, tem W e tem Y. Não é bem ABCDE, né? Assim, muda aí no meio do caminho. E existem aqui no Brasil 3 vacinas que são comercializadas hoje sobre meningite. Existe uma vacina que pega só a cepa B, existe uma vacina que pega só a cepa C e existe uma que chama ACWY, que pega 4, mas não pega a B. Não tem nenhuma vacina que tem todas numa única vacina. O Sistema Único de Saúde do Brasil,
ele disponibiliza vacina para meningococo do tipo C e disponibiliza vacina dessa ACWY. A meningite do tipo B, na atualidade, a vacina é feita somente na rede privada aqui no Brasil. E já tem alguns anos, mais ou menos desde 2013, salvo me engano, que o governo banca vacina de meningite C para todas as crianças. E tem alguns anos já que ele faz um reforço com a CWY em adolescentes. Né? Então acaba que o SUS mantém alguma dessas vacinas para a população. Porém, é só para as crianças. Os adultos, as outras pessoas não foram vacinadas para isso, a não ser grupos selecionados que são de risco maior para essas infecções, que aí eles conseguem fazer... da área de saúde, por Não, exemplo? na verdade são as pessoas que têm um grande risco de ter meningite. Então, por exemplo, pessoas que fizeram retirada de baço, pacientes com anemia falciforme, pacientes transplantados, pacientes submetidos à quimioterapia, pacientes HIV positivo. Essas pessoas, o governo banca e tem o direito dessas vacinas também, independente aí da idade. Porque não é que a vacina não funcione em outras faixas etárias, é que a preferência é de vacinar ainda criança. Né? Agora vamos dizer, Ricardo, a minha filha teve contato com um coleguinha que teve a meningite. O que fazer? Qual que é o primeiro passo? Renata, o que acontece? As pessoas lembram muito da vacina nesse contexto de pós-exposição. Porém, se a gente for pegar o pé da letra, a gente não tem publicações que nos mostrem hoje que a vacina funcione tão bem assim como uma medida protetiva pós-exposição. Ela funciona muito bem se eu tivesse feito ela antes da criança ter sido exposta, né? Assim, porque essas vacinas que são feitas após o contato, que a gente chama de vacinação de bloqueio, para elas darem certo, o período de incubação da doença tem que ser maior do que o período de eficácia da vacina. Para a meningite, esse período de incubação é relativamente curto. Geralmente, varia aí próximo de uma semana, entre uns 4 e uns 14 dias, na maioria das vezes. E o tempo de eficácia da vacina é superior a esse. Então, esse é o primeiro problema. Nem sempre a vacina dá proteção para aquele contato que já aconteceu. O outro problema é que, na maioria das vezes, você não sabe qual é o tipo que está circulando naquele momento. E você não tem todos os tipos numa única vacina. Então, nesse contexto, ainda tem esse problema. Será que foi qual cepa? É a A, é a B, é a C, é a W, é a Y? Teria que fazer a vacina específica. Porém, para esses contatos íntimos domiciliares, para essas pessoas que são da mesma sala ou do mesmo trabalho, existe uma opção que é uma quimioprofilaxia medicamentosa. É um antibiótico, na verdade, que o governo disponibiliza para essas pessoas para que elas tenham uma menor probabilidade de desenvolver a doença. Quando a gente tem um contato, a transmissão é respiratória. Então a bactéria ela vai grudar provavelmente na sua mucosa nasal ou oral, na hora que você está respirando o ar que aquela pessoa tossiu, ou espirrou, ou está ali pertinho de você conversando. Essa bactéria ela vai ter que conseguir vencer aquela barreira de proteção da sua própria mucosa nasal, ela vai ter que cair na corrente sanguínea, ela vai ter que chegar no sistema nervoso central para causar a infecção. Então não é todo mundo que vai chegar a adoecer. E isso tem um tempo. Então, se nesse tempo você toma um antibiótico, antes da bactéria chegar no sistema nervoso central, a profilaxia funciona muito bem. Porque ela não é um tratamento, né? Assim, é uma medicação preventiva que pega pequenas quantidades de bactéria. Ela não vai pegar nenhuma quantidade muito grande, nem o que já está lá dentro da cabeça da pessoa, que aí são outros tratamentos que a gente faz. Mas nesse momento inicial, se você toma antibiótico, você já fica protegido. Porque essa que está na corrente sanguínea, essa que está ainda agarrada lá na mucosa do nariz, que ainda não invadiu, ela morre com essa ação desse antibiótico que a gente faz uso. Não vai conseguir chegar. Então, geralmente, o que acontece? Quando você tem um caso desse, a própria vigilância epidemiológica do município, ela avalia quem são as pessoas que são contactantes direto daquela pessoa que desenvolveu a meningite, quando confirma a meningite meningocócica. E a própria vigilância epidemiológica ela faz uma estratégia de contato com essas pessoas que são contactantes para oferecer a medicação preventiva para essas pessoas. Né? Tem todo um sistema. Tem todo um sistema no sistema público de saúde para fazer essa logística. Né? Dependendo da cidade que a gente fala no Brasil, isso pode ser um pouco mais rápido. Dependendo da cidade, isso pode ser um pouco mais demorado, mas não pode ser muito demorado.
todas as vezes que a gente tem meningite, isso é tratado como emergência de saúde pública, para você tentar fazer o bloqueio e a profilaxia, pelo menos para a família, para as pessoas que são muito próximas, para não deixar isso crescer, né? Assim, a gente tem muitos anos que não tem um surto grande de meningite no Brasil, mas a gente teve vários surtos no começo dos anos 80 com uma mortalidade super alta aqui no Brasil em várias cidades. Então, assim, na virada ali no final dos anos 70, começo de 80, 82, a gente teve um monte de surto aqui, inclusive aqui em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, em outras capitais. Então, a gente não quer que isso aconteça de novo, né? Claro. E quais são os sintomas? O que a mãe, né, ou a pessoa deve se preocupar quando pensa nisso? Pensa nisso. Eu tô sentindo isso, já tem que dar um alerta. A doença, ela cursa geralmente com febre, e essa febre costuma ser uma febre mais alta. A criança ou o adulto, ele pode ter dor de cabeça associado a essa febre, pode ter náusea e vômito, e às vezes tem vômito até sem ter náusea, que é uma coisa que chama muita atenção. Geralmente a pessoa não tolera muita claridade, então a luz incomoda muito. Geralmente ela não consegue ficar num lugar muito iluminado, ela reclama que a claridade incomoda. Pode ter uma outra coisa que é muito característica no exame físico, que a gente chama de rigidez de nuca, que é uma dor muito intensa na região do pescoço, que a pessoa não consegue movimentar muito a cabeça no sentido antero-posterior. Assim. Você não consegue pôr o queixo no peito, né? Quando a gente abaixa a cabeça, isso faz dar muita dor na região do pescoço e a pessoa não consegue fazer isso direito. E se não tratado, a pessoa vai ficando sonolenta, ela vai ficar confusa, porque dá uma inflamação no cérebro. Então pode ter confusão mental, pode ter sonolência, pode ter crise convulsiva, pode entrar em coma e pode vir a óbito. Uma outra coisa que pode acontecer, que no caso, esse é bem específico da meningite meningocócica, alguns pacientes podem evoluir com umas manchas na pele, que são umas manchas bem arroxeadas. Em geral, esses quadros onde você tem essas manchas arroxeadas na pele é por uma disseminação da bactéria na corrente sanguínea geral e não só no cérebro, né? É como se fosse um quadro que não ficou restrito à meninge, mas espalhou no corpo inteiro. E aí é pior. São quadros muito mais graves. As manchas são de um roxo bem intenso. Geralmente, a evolução Isso é por causa muito do rápido. Tempo que não descobre, que tem não um pouco trata. a ver, não é tanto pelo tempo, mas tem um pouco a ver com a própria resposta de imunidade do organismo da pessoa contra a bactéria. Talvez tenha alguma coisa a ver com a cepa, mas é mais do indivíduo, sabe? Da proteção que a pessoa consegue ou não montar contra o micro-organismo. E são quadros assim, muito mais graves, muito mais dramáticos. E uma coisa que preocupa muito a gente é que, assim, especificamente a meningite por meningocócico, a progressão da doença é muito rápida, Renata. Geralmente, o paciente começa com a febre, começa com uma dor de cabeça, com umas 24, 48 horas, 2 dias, o paciente já está muito ruim. E assim, se começa a aparecer essas manchas na pele, geralmente ele tem uma queda de pressão importante e o óbito é muito rápido. Então, é uma doença grave, preocupante? Muito grave, muito preocupante, em especial nesses casos. Mas é uma doença tratável? Sim, é uma doença tratável, costuma responder super bem com antibiótico. Então, o tempo aí é um fator muito decisivo. Se a pessoa faz um diagnóstico precoce e trata precoce, a probabilidade de dar muito certo, o tratamento é muito grande. Se demora muito, a chance de ter alguma sequela ou chegar até não responder ao tratamento e vir a óbito também é grande. Então, assim, é uma doença que o tratamento precoce faz muita diferença. Então, é importante não ficar tentando tratar em casa. Sim. Né? Sentiu esse tipo de sintoma? Sim. Dor de cabeça muito intensa, associada a febre alta, vômito, tem que ir para o hospital para fazer exame, né? Assim, para receber uma avaliação médica e dar uma olhada. É claro que, assim, se a gente pensa em dor de cabeça e febre, tem várias outras doenças que dão. Podia ser uma sinusite, se é uma criança pequena tem febre e dor de cabeça para quase tudo. Então, assim, às vezes é uma amigdalite, mas está com febre e dor de cabeça. Às vezes é uma infecção de pele, é uma encravada, mas tem dor de cabeça e febre. Mas é importante excluir que não seja uma meningite nesses casos, né? Assim, agora, se tem
além da dor de cabeça e a febre, tá ficando meio confuso, tá ficando meio sonolento, não tolera muita claridade, olha, tá falando a favor de que seja, leve para o hospital, né? Assim, é importante ter uma avaliação médica nesse caso. Ainda mais que tem alguns casos, né? Então é importante ficar mais alerta, né? Exatamente. Talvez em outras épocas não, mas agora que está com esses casos. Não é necessário ter um pânico, mas é importante sempre ficar atento, né? Atento principalmente às crianças, né? Que acabam se abraçando, né? Ficando com mais contato. Como é uma doença de transmissão respiratória, a gente tem 2 momentos, digamos assim, onde você tem um número um pouco maior de casos. A gente tem uma incidência da doença maior em criança pequenininha, próximo aí dos 5 anos de idade, vamos dizer assim. E tem um outro pico que é em adulto jovem e adolescente, entre 15 e 25 anos. E por que esses picos são nessas faixas etárias? Porque são exatamente as faixas etárias onde essas crianças têm mais contato com outras pessoas. Né, assim, crianças e adolescentes. Então, a criança de perto aí de 4, 5 anos é a que está indo para a escolinha agora, é a que vai ter contato com outras crianças. Antes ela estava... coleguinha, vai pegar o brinquedo do coleguinha, colocar na boca. Exato. Antes ela estava só no núcleo familiar, agora ela está tendo contato com várias outras pessoas, ela pode ter contato com alguém que é colonizado pela bactéria e pegar. E a gravidade da doença, ela é melhor ou pior conforme a idade ou não tem nada a ver? Toda doença é pior em extremo de idade, quase sempre muito pequenininho ou muito mais velho, idoso é sempre um pouco pior. Nas outras faixas etárias é mais ou menos igual, né? Assim, a mesma coisa. E no adolescente a gente tem uma faixa também aí de maior incidência, porque é a fase onde a pessoa começa a sair mais, ela convive com outras pessoas, às vezes ela sai de casa e vai morar em outra cidade para estudar, ela entra na faculdade, então é exatamente essa fase de transição, onde ela também começa a ter mais contato, né, com outras pessoas, ela vai num show, ela vai numa festa, onde tem aglomerado de pessoas, e aí tem uma chance maior de trombar com alguém que é colonizado com aquela bactéria, não desenvolveu a doença, mas consegue transmitir para outras pessoas. Por isso que é importante o conhecimento, né? Isso. E isso que é importante o que a gente faz aqui, né? Esclarecer para a pessoa não desesperar, né? Mas também não deixar passar batido. Passar batido. Né? E podendo se prevenir com as vacinas são ótimas. Existem algumas pessoas, Renata, uma outra coisa que eu acho que vale a pena citar, durante esses surtos do começo da década de 80, muitas pessoas foram vacinadas para meningite aqui no Brasil. Só que a vacina que era usada naquela época não é a vacina que a gente usa hoje. A formulação é diferente, o jeito de fazer a vacina é diferente. Aquela vacina que foi usada lá no começo da década de 80, tinha uma que era AC e tem uma que é só do tipo C, ela era uma vacina muito eficaz, mas ela não dá proteção de longa duração. Então, a duração dela era de no máximo 1 ano e meio, naquela época a vacina que foi utilizada. Talvez os adultos que vacinaram naquela época tenham que revacinar. Exatamente, eles não são protegidos por causa dessa vacina, porque ela era uma vacina de duração bem curtinha. Essas vacinas atuais que a gente tem, a CWY, a meningo C conjugada, a meningo B, elas dão proteção geralmente para mais de 10 anos. Então, assim, são vacinas que dão uma proteção mais duradoura. Então, se a gente pensar em prevenção, valeria a pena fazer essas vacinas adultos, mais novas. Né? Mesmo as pessoas adultas. Um pouquinho, mesmo quem perdeu aí o cartão de vacina. Sim. Dá uma conferida se tomou, se não tomou, tomar. Até para controlar mais esses pequenos casos que tiver. Atualmente não é um surto, são poucos casos isolados, mas para prevenção individual vale a pena. Muito bem. Muito obrigada. Por nada. Eu acho que foi muito esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado, também tenham esclarecido aí as dúvidas de vocês. E a gente se encontra no próximo podcast.